Olá, sou professora Larissa Mascaro, sou professora do curso de Direito do CPTL-UFMS e participante do projeto da UNE. Agradeço o convite de poder participar e estar com vocês aqui na data de hoje. Hoje falaremos sobre trabalho decente. Falar sobre trabalho decente é falar sobre trabalho digno. É que o conceito de trabalho decente vem da ordem internacional do direito. É um conceito muito interessante que direciona políticas públicas brasileiras, para que possa ter empregos para todos, para os jovens, para os em idade produtiva, para os idosos, para os deficientes, para todos aqueles que desejarem trabalhar e quiserem ser incluídos. Então, é muito importante este conceito. Além do que, do conceito de trabalho decente, nós também temos a questão da organização sindical, da valorização da figura dos sindicatos como atuantes democraticamente. Então, sindicatos que sejam formados de forma democrática e atuem democraticamente nos interesses dos profissionais que ele representa, como também da classe de empregadores que ele representa. Lembrando que sindicatos nós temos tanto de patrões como temos sindicatos de empregados também. Para tanto, eu vou apresentar aqui um PowerPoint para vocês, que eu preparei para tentar deixar mais didática a minha apresentação, a minha fala, ok? Então, quando a gente vai falar de trabalho decente, a primeira coisa que a gente vai pensar é como que ele pode se dar na prática. Então, a gente vai falar um pouco de como ele surgiu e de como se dá a prática do trabalho decente no Brasil. Primeiramente, a gente vai lembrar que o direito do trabalho ele surge com a Revolução Industrial, ele surge com o trabalho assalariado. Então, quando surge o trabalho assalariado, passa a se observar se o valor daquele salário é suficiente para as pessoas sobreviverem e as condições às quais as pessoas têm que se submeter para receber aquele salário. E aí passa a se observar que os trabalhos estão sendo degradantes. Por quê? Porque eles têm horas extenuantes, são horas de computadas de 14, 16, 18 horas trabalhando. Então, aí não é um tempo relativo à pessoa poder ter o descanso físico, mental, poder se alimentar, se higienizar dignamente, conviver com a família. Então, por aí a gente já começa a perceber que esse trabalho do início da Revolução Industrial não era nada digno. E aí passa a se ter a necessidade da intervenção do Estado para trazer leis, para trazer normas, para melhorar essas condições de trabalho, para que não fique só a relação de contrato entre patrão e empregado, cujos contratos poderiam ser feitos de qualquer modo, não respeitando que o ser humano tem sua dignidade. E aí começam a surgir movimentos para tentar melhorar essas condições de trabalho e positivar, trazer leis, normas de caráter internacionais e de forma universal nos mais diversos países, para que o direito do trabalho tenha um parâmetro internacional. Então, é assim que surge o conceito de trabalho decente. Quando a gente fala da internacionalização do trabalho, a gente vai observar, segundo Maurício Godinho Delgado, que nós temos 3 fases. A primeira delas é a fase de urgência, de tentar retirar essa violência que é sofrida pelos trabalhadores, especialmente pelas mulheres e crianças que são super exploradas. Então, começam a surgir as primeiras legislações sobre isso, porque o salário, a renda dessas pessoas praticamente dava só para elas comprarem os alimentos, então elas viviam em péssimas moradias. Os alimentos também não eram de uma qualidade boa, elas tinham dificuldades no que tange a cuidados com a saúde, com a higiene, problemas de vestimento, então era muito sério. Na segunda fase, é a fase de 1848 a 1918, Então, ou seja, ela vai até o fim da Primeira Guerra Mundial e que vai trazer vários marcos legislativos, sendo os principais dele ali próximo ao fim da Primeira Guerra Mundial, que é a Lei Chapelier, que é uma legislação da francesa que começa a trazer direitos dos trabalhadores, a Constituição mexicana, que começa a falar de justiça social, direitos sociais, como também a Constituição de Weimar, a Constituição alemã.
Na terceira fase, que é a fase da institucionalização, ela surge a partir da criação da OIT em 1919. Então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, quando tem, de fato, né, a Conferência da Paz em Paris, é estabelecido o Tratado de Versalhes, aí começa a se ter a criação dessa comissão internacional que vai dar origem à Organização Internacional do Trabalho posteriormente. Então, a Organização do Trabalho tem dois marcos normativos, dois marcos de lei. O primeiro é o Tratado de Versalhes e o segundo é o Pacto da Sociedade das Nações, a chamada Liga das Nações, né? Que põe fim à Primeira Guerra Mundial e estabelece melhores condições de trabalho. E o objetivo é trazer a paz mundial que estava tão almejada e também criar novos critérios de justiça social. Para tanto, a OIT já inicia suas primeiras convenções fixando princípios trabalhistas, duração, né, o tempo de duração do trabalho diário, semanal, a necessidade de repouso para o trabalhador, melhores salários, mais isonômicos, mais igualitários, proteção à criança e à mulher, bem como o direito das pessoas poderem se associar em sindicatos. Então, esses são marcos importantes. E aí, o Márcio Morena Pinto nos traz que, com a criação da OIT, inicia-se esse processo de positivação de normas e universalização de direitos, destacando como os principais instrumentos a Carta do Atlântico, a Declaração da Filadélfia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Políticos e Sociais. Este último já para o final aí da década de 60. E a OIT, a gente vai conseguir compreender que ela é uma instituição internacional de caráter permanente e que o objetivo dela é alcançar o máximo de justiça social, sempre vendo o trabalho humano de forma universal, dentro do valor da dignidade. Quando a gente fala dignidade, isso é importante, né? Porque a dignidade é um valor intrínseco, então é um valor em constante construção, ele vai se ampliando conforme nós vamos tomando consciência do nosso valor enquanto pessoas, enquanto seres humanos, né? E ela também é pautada, a OIT, na interdependência entre os estados. Eles são autônomos e independentes, mas eles têm essa questão legislativa comum, né? No que tange aos direitos humanos e ao direito do trabalho, né? Universalmente dado como digno, que não deixa de ser uma forma de direito humano também. Outro ponto importante é a segurança econômica, né? Porque a OIT ela tem a obrigação de fomentar o pleno emprego, ou seja, ter o menor número de pessoas desempregadas. O pleno emprego é mais ou menos 5% da população ativa desempregada. Quando você tem menos que isso, você está em pleno emprego. Quando você tem mais de 5% da população ativa desempregada, você não está em pleno emprego. Então, o objetivo da OIT é elevar o nível de vida, buscando um bem-estar comum, melhorando as condições de trabalho, né, para que se possa elevar o nível de vida. Porque se eu não tenho renda numa sociedade capitalista, consumista, como que o nível de vida vai ser elevado? Outro ponto importante também é a competência social e econômica da OIT, que ela tem para tentar, pelo diálogo social, resolver as questões dos problemas laborais entre patrões e empregados. No Brasil, a OIT mantém um escritório de representação desde 1950. Isso é bem importante. E a Agenda de Trabalho Decente, ela foi formalizada em 1999 pela OIT. Em 2003, o Brasil passa a tê-la de forma permanente, sendo que a Agenda Nacional do Trabalho Decente ela é lançada em 2006, contendo 3 prioridades aqui no Brasil. A primeira é gerar mais e melhores empregos, com igualdade de oportunidade de tratamento para todos, ou seja, sem discriminação, indistintamente, sem discriminação de idade, de credo, de cor, de etnia, de raça, do que for. A segunda é a erradicação do trabalho escravo, extirpar o trabalho escravo, porque nós ainda temos pessoas que estão na condição análoga de escravo, né? Por incrível que pareça, em pleno século XXI. E a eliminação do trabalho infantil, que também é uma realidade no Brasil, porque se encontram crianças lá, 9, 10 anos, 8 anos, trabalhando, o que é proibido por lei. Só pode se trabalhar a partir dos 16 anos.
A exceção é aos 14, na condição de aprendiz, né? E em condições plenas de trabalho, só após aos 18. Porque dos 16 aos 18, ou se estiver sendo aprendiz dos 14 aos 18, a pessoa não pode trabalhar em trabalho insalubre, perigoso, nem penoso, nem noturno. Então, tem as limitações da lei. E também essa agenda traz o fortalecimento dos atores. Quem são esses atores tripartites? Os empregados, os patrões e o Estado, buscando o diálogo e a construção de melhores condições de trabalho, buscando também integrar a sociedade civil, muitas vezes, né, para se ter um instrumento melhor governabilidade democrática entre os interessados pelas questões da justiça social. O José Cláudio Monteiro de Brito, que é um membro da Academia Brasileira do Direito do Trabalho, ele nos traz que o trabalho decente tem duas perspectivas, a institucional e a pessoal. A institucional enquanto um conjunto de normas, né, de ações para a gente ter o trabalho ali realizado de forma que preserve a dignidade das pessoas. E a pessoal é no sentido de você ter um trabalho digno, que seja livre, igual, direitos mínimos garantidos. Então, é um estímulo para que os estados protejam o trabalho e tenham os trabalhadores participando da distribuição de riquezas, ou seja, com uma renda justa, né, com direitos justos, vai nesse sentido. E o trabalho decente, ele vem localizado em algumas convenções internacionais da OIT, né? Então, nós temos as convenções que tratam da liberdade sindical, embora no Brasil ela não seja plena, o Brasil não é signatário de todas, né? Mas ele é importante, né? Ou seja, o Brasil é um país importante junto à OIT. Mas, da liberdade sindical no Brasil, pelo artigo 8º da Constituição, a gente tem algumas limitações. A gente não pode ter mais que um sindicato da mesma categoria profissional e patronal, né, no mesmo município. Então, menos que o município não pode ter sindicato. A gente não pode ter sindicato por empresa, por bairro, por distrito. A gente só pode ter sindicato por município. Pode englobar mais de um município. Menos de um município, não pode. As convenções que tratam da eliminação do trabalho forçado, o Brasil é signatário de todas, faz parte. Das que tratam da proteção infantil também, dos que tratam da igualdade no trabalho também. Então, a gente pode dizer que o Brasil é um país comprometido com a ordem do trabalho decente. E, para tanto, a gente vai ver que em 2016 a ONU estabeleceu 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. E dentre esses 17, nós temos o 8º objetivo, que é o trabalho decente e crescimento econômico. Então, quando a gente clica aqui no link, ele nos remete à página das Nações Unidas na OIT, e essa página vai nos trazer os 17 objetivos, né? Eles estão todos aqui. São todos os objetivos que o Brasil tem que alcançar e os países signatários até 2030. Por isso que ele é chamado de Agenda 2030. Quando trata do trabalho decente e crescimento econômico, a gente vai observar que são estabelecidas 12 metas para tanto. Tá? Algumas que já deveriam ter sido alcançadas em 2020, mas em razão da pandemia não foram, tá? Então estão aí na luta para serem alcançadas. Outro ponto importante quando a gente fala do trabalho decente é que ele é previsto enquanto um tema e uma política da OIT no Brasil. Então, quando a gente clica aqui e abre a página da OIT no Brasil, a gente vai ver aqui nos temas relativos ao trabalho, né, da OIT, que temos o tema do trabalho decente, e que ele nos traz, né, quais são os pontos de convergência, que são 4 objetivos estratégicos, olhem lá. O respeito aos direitos do trabalho, especialmente os fundamentais, a promoção do emprego produtivo de qualidade e a ampliação da proteção social, bem como o fortalecimento do diálogo social. Além disso, nós temos a figura do Smart Lab, que é um observatório, vai abrir aqui, que nos traz dados. Dados do quê? Dados alimentados pelo IBGE e pelo Ministério Público do Trabalho. Então, eu coloquei aqui a cidade de Três Lagoas para a gente ver como que ela se encontra no contexto econômico e social. Então, a gente vai observar que, de acordo com os dados de 2022, Três Lagoas hoje conta com 132.200 habitantes.
né? Ela aumentou bastante, porque em 2010 ela tinha 101 mil habitantes. Hoje, em Três Lagoas, nós temos uma taxa de crescimento de 2,20% da população. E nós temos um PIB de 10 bilhões de reais, é um PIB muito bom. Sendo que o desenvolvimento humano municipal é alto, é de 0,7, ou seja, é um índice muito bom. Outro ponto importante também é que nós temos ainda população em situação de extrema pobreza, 14, quase 15% da população, ó, 14,7%. E isso é bem preocupante, né? Mas a gente consegue ter um panorama aqui de como que está a situação da população em Três Lagoas. Quando a gente fala da população ocupada, ó, vocês vão ver aqui nesse índice em azul, tem aqui a população ocupada. A gente clica nele, ele vai abrir como que está a população ocupada em Três Lagoas. Então, ele vai nos dizer que hoje nós temos, dos 132 mil habitantes, né, a gente tem 49 mil pessoas como população ocupada. Dessas, 57% com carteira assinada e 14% sem carteira assinada. E a gente vai ver, ó, que o índice é grande no serviço público, ó, 63%, 29% na indústria, estão os trabalhadores, né? E por conta própria, nós temos 18% de pessoas trabalhando, né? Como empregadores, nós temos 1,92%, e de militares, funcionários públicos, estatutários, nós temos 6%. 14% de empregados sem carteira assinada e 57% com carteira assinada. Então, aqui já dá para ter uma perspectiva. Com relação à renda domiciliar, né? É importante isso daqui também, porque a gente vai ver que tem um índice de concentração de renda, né? E esse índice é de 2010, está desatualizado, ainda não foi atualizado para 2022. Mas a gente vai perceber que na escala de cores aqui, ó, que a gente vai observar, Três Lagoas, ó, segundo os dados, está em 33º no ranking, né? E ela tem o valor de 0,498. Então, um valor relativamente bom. Então, ou seja, a gente vai observar que Três Lagoas é uma cidade que a gente pode contar que ela tem uma qualidade de vida e ela gera trabalhos decentes, podemos trazer essa afirmação. No que tange a jornada de trabalho, quando a gente clica aqui em cima na parte de jornada de trabalho, a gente vai observar que 36% da população de 16 a 64 anos, que é a idade considerada produtiva, né, pelo IBGE, embora a gente saiba que outras idades também o são, né, ela trabalha acima de 44 horas por setor. É bastante, porque o ideal seria máximo 44 horas semanais, né? E a média dela, aqui, horas semanais trabalhadas pela população, é de 42 horas, embora aqui em cima diga que 36% ultrapassa, tá? Mas a média foi 42, então é uma média boa, né? Podemos dizer assim. E o tempo médio de trabalho da população ocupada, a gente vem aqui ao lado. Então, a gente vai ver que 42 horas de trabalho médio, né? 42,4 na área urbana e 34 horas na área rural. Isso que é considerado como tempo médio de trabalho na população de Três Lagoas. Então, a gente vê que Três Lagoas, de fato, ela é uma cidade que está cumprindo o parâmetro do trabalho decente. Com relação a oportunidades de emprego, como está Três Lagoas? Ó? Então, a gente tem 7 mil contratos iniciados de CLT em quarto semestre, final de 2023, ó, segundo o CAGED. Nós temos 7.000,1 contratos encerrados, que é preocupante, ao mesmo tanto que foi criado, encerrou. Está equilibrado, né? Mas a gente tem um saldo de menos 114 empregos nesse momento. A taxa de formalidade é alta, é de 7,1, e jovens que não estudam nem trabalham, né, os chamados nem fazem, nem estudam, nem estão ocupados, é de 12% nesse momento. E nós temos 5.232 microempreendedores. Porém, a gente começa a ter uma noção, né, de como realmente está a nossa cidade. Então, a gente pode dizer que ela está, nesse momento, cumprindo as questões de trabalho decente. Aí, quando a gente vem aqui ao índice de trabalho a ser abolido, que seria o trabalho
análoga de escravo, exploração de trabalho infantil, essas coisas, a gente vai ver aqui a situação em Três Lagoas, tá, Breno? Vamos aguardar um pouquinho. Ah, deu uma falha aqui, ó, carregar, que pena. Mas vamos tentar de novo, vamos ver se a gente consegue. Se não conseguirmos, né, fica para a próxima. Mas pelo que a gente viu até agora, já deu para ter uma boa noção de como está a situação em Três Lagoas. Ó, trabalho a ser abolido. Nesse momento, tem 322, né, adolescentes ocupados que não estão na condição de aprendiz, de 14 a 16 anos, até 15 anos, né, 364 dias, 23 horas e 59 minutos, que não pode trabalhar, só como aprendiz. Nós temos 322 pessoas que foram pegas nessa situação irregular. Isso em 2010, hoje a gente já não sabe. E adolescentes ocupados também, fora dessa condição, de 16 a 18, que é aquele que não pode trabalhar em local insalubre, perigoso, horário noturno, ó, 1.077. Também foram objetos de combate ao trabalho infantil 97 casos. E resgatados da condição análoga de escravo no município, a gente teve até 2017, 2003 a 2017, 29 casos. Então, a gente tem casos, né, de trabalho análogo de escravo, bem como de exploração de trabalho infantil na nossa cidade, infelizmente. Bom, era só para que todos pudessem ter uma visão, um parâmetro, saber que nós temos o Smart Lab que nos traz esses dados e conseguirmos ver na prática, né, como que estão esses índices de trabalho decente da nossa cidade. Ok? Bom, era isso que eu me dispunha a falar hoje. Espero que tenha sido interessante, que tenham gostado. Estou à disposição, tá? Agradeço poder participar. E qualquer dúvida que tenham, podem passar para o meu e-mail, larissa.castro@ufms.br. Muito obrigada e até a próxima.